Quem sabe o que é isso? Voltamos à saga fetiche e hoje com um tema que eu gosto muito, que eu acho que é o tema que eu mais pego como coming. Fetiche de corno. Sim, o famoso cuckold. Hoje a gente vai falar um pouquinho, não dá para falar um pouquinho. É um tema muito extenso. Eu vou tentar ser breve em um vídeo não tão longo, mas vamos entrar em bastante detalhes sobre o que é, como são os chats, qual que é o perfil desse cliente, qual que é o perfil do fetichista cuckold. Vem comigo para saber um pouquinho mais. O termo cuckold vem da palavra inglesa cuckoo, que é uma ave que coloca os seus ovos em outros ninhos. Masculino cuckold, feminino queen. E dentro desse fetiche, a esposa de um corno, de um cuckold, é conhecida como hot wife. E o contrário, quando é a mulher que gosta de ser corna, que é a cuck queen, o marido é conhecido como hot husband. Porém, como eu vou dar relatos das experiências que eu tenho como cã e dos casais que eu conheço que curtem esse fetiche, eu vou falar sobre os cuckolds, sobre os cornos. Se você pesquisar no Google, vocês vão ver que ele está aí entre os principais fetiches, entre as buscas, né? Sobre fetiches, ele está aí em terceiro, quarto lugar sobre os mais buscados no Google. E realmente, eu vou falar para vocês que, profissionalmente falando, como cã, é o número um. É o que eu mais faço de chat relacionado a codes e as suas vertentes, que a gente vai entrar aí mais para frente um pouquinho. E em que consiste esse fetiche? O que é o que é ser cuckold? Nada mais, nada menos do que gostar de ser corno, gostar de saber ou de ver o parceiro, a esposa, junto com outra pessoa. Uma coisa importante aí é diferenciar quem curte um menage, quem é do meio liberal e curte troca de casais, menages, femininos ou masculinos, de quem curte o fetiche de cuckold. Existe uma diferença muito grande aí. Ser um casal liberal que gosta de menagens masculinos, femininos ou fazer troca de casal não quer dizer que você tenha fetiche em ser corno ou corna. E tudo que eu vou falar aqui é de acordo com a experiência que eu tenho dos muitos chats que eu faço com homens cuckolds e com casais que eu conheço na vida real que curtem esse fetiche e que vivem isso como estilo de vida na vida deles. Se você pesquisar isso com sexólogos ou com outras pessoas que não vivenciam, eles dão uma forma um pouco diferente de visão. Eles até às vezes ligam um homenagem masculino a quem curte cuckold. Eu já acho que é uma coisa. Eu já acho, é o que eu falo para vocês, sempre aqui é a minha opinião. Eu já acho que são coisas bem distintas. Um homenagem masculino de um cara que curte um fetiche de cuckold. Vamos entender um pouquinho mais. E como eles pensam? Como que é a cabeça de um cara que tem esse fetiche? Geralmente, eles gostam de ter a esposa sempre linda, bem arrumada, dar luxo, conforto, pagar salão, deixar ela impecável. Fazer qualquer coisa para deixar ela ainda mais bonita e mais atraente. Eles gostam que as mulheres, a mulher deles, né, seja um mulherão, uma mulher que chame a atenção de outros homens, que pare os lugares onde ele entra com ela. Quando ele frequenta restaurantes, bares, baladas, ele gosta de que a mulher dele seja vista, uma mulher atraente, uma mulher que outros homens olham. Essa é o primeiro pensamento do cuckold. Com relação às pessoas que eu atendo em chat que curtem esse fetiche, muitos deles não têm coragem de falar para a parceira. Ou os que já tentaram entrar nesse assunto, a parceira não aceita porque não quer se relacionar com outro cara, ou porque acha que isso vai abrir portas para o marido se relacionar com outra mulher, ter alguém fora do casamento e ela não consegue pensar nessa possibilidade. E algumas acham até que isso é falta de amor do parceiro, em querer ver ela ou saber que ela se relaciona com outros homens. E, pelo contrário, eu particularmente acho que quem vive isso na vida com consentimento tem que ter muita confiança no relacionamento, tem que ter um relacionamento que você tenha muita certeza de que isso é um estilo de vida, mas que isso não vai atrapalhar o seu relacionamento, né? Que isso não vai, a pessoa não vai te trocar pelo outro em algum momento da vida.
Tem que realmente ter uma confiança muito grande para colocar para fazer isso e achar que não está colocando o seu relacionamento em risco, né, ou alguns que acho que gostam de viver perigosamente, quem sabe pensa o contrário. Só concluindo o pensamento aí das mulheres que acham que os caras que querem ser coach estão querendo fazer isso para abrir uma porta e se relacionar com outras mulheres, eu vou te ser muito sincera, dos caras que fazem chat aqui comigo e dos que eu tenho conhecimento na vida pessoal, pelo contrário, os caras não têm a menor intenção em se relacionar com outras mulheres, eles não têm vontade, até em chat a maioria deles, só quando eu faço o papel da esposa deles, mas quando eles vêm relatar casos e contar coisas do relacionamento deles com relação a isso, eles nem fazem um chat que vai para a linha de safadeza comigo com relação a me ver nua ou qualquer coisa desse tipo. Eles gostam realmente de imaginar e ver a esposa com outro. Não é uma possibilidade eles se relacionarem com outras mulheres. Não é o que eles querem. Vamos falar um pouquinho dos tipos de corno? O que mais aparece para mim, as vertentes aí dentro desse fetiche, me aparece a linha do voyeur, que é o tipo de corno que gosta de ir junto e só ficar assistindo, ou que não vai junto, mas gosta de receber foto, de receber vídeo do que a mulher tá fazendo com o cara enquanto ela sai, ele fica em casa e ela fica mandando fotos e vídeos para ele e ele se diverte e sente prazer enquanto ele tá vendo ou de perto ou de longe a mulher dele com outro. E tem a linha do cuckold submisso, a linha do cuckold que gosta de ser humilhado. Aí tem os que vão junto, que gostam de estar presente, que fica ali servindo o casal, busca água, é, busca toalhinha, fica de empregadinha do casal. Gosta de ser humilhado, gosta de ser o trouxa mesmo. Então, eu acho que existe a linha dos voyeurs, que gostam só de ficar assistindo ou em casa recebendo fotos e vídeos, e existe essa linha do submisso que, presente ou distante, ele gosta da humilhação mesmo, ele gosta de ser humilhado, ficar servindo, pagando motel, pagando bebida, pagando tudo para a mulher dele e para o cara se divertir e ser humilhado com relação ao tamanho do pau dele, ao desempenho sexual dele, falar que ele só presta para bancar mesmo para outro vir e comer, e aí vai, né? Nos chats que eu faço com relação a coach, tem meio que três perfis de chat. O que eu faço no estilo roleplay, que geralmente esses eu sou a mulher do cara, eu sou a hot wife dele, ou namorada ou esposa. Tem caras que são casados, tem caras que são solteiros, mas geralmente eu faço o papel da mulher dele e crio situações de acordo com as coisas que ele curte. O outro é o que vem me relatar sobre a vida pessoal, de coisas que ele faz com a mulher, o cara que já vive esse fetiche na vida, né? O cara que a esposa é uma hot wife e ele gosta de compartilhar isso. Ou que já foi uma hot wife, já teve alguns aqui que falaram isso, que eles já tiveram uma vida onde ele era cuckold, ela era hot wife, ela saía com outros caras e depois de um tempo ela parou, não quis mais, e ele é frustrado por isso, porque ele gostaria que isso continuasse acontecendo. Então ele vem aqui relembrar histórias que eles já tinham vivido e me conta coisas. E tem o outro tipo que são os que vêm pedir conselho de como chegar na esposa para falar sobre esse assunto, para falar que ele tem esse tesão, como entrar nesse assunto com ela. Então, geralmente nesses últimos dois aí, que são os que relatam as coisas para mim ou os que pedem conselhos, geralmente é só conversa o chat. Ele provavelmente está se deliciando lá do outro lado, contando os detalhes do que ele já viveu, e eu tô aqui só ouvindo e falando com ele. Mas nos roleplays já entra a parte mais da safadeza, porque aí eu sou a esposa safada dele, né? Onde eu vou criar histórias e fazer ele de corninho. E como eu faço isso? Como eu faço isso durante os meus chats? Primeiro, eu tento saber o que ele curte, e se ele ainda nem ele sabe, a gente vai descobrindo qual que é o perfil de corno dele durante o chat. Aí eu sigo a linha e eu vou pro lado ou exibicionista ou pro lado da humilhação. Muitos, na verdade a maioria, curte durante o nosso chat, durante os roleplays, até lamber a esposa com a porra do outro cara, chupar ela enquanto o cara come ela.
para chegar bem próximo do pau, ter essa questão da humilhação de estar ali sendo humilhado, né, pelos dois. Alguns até vê o cara comendo a mulher dele e no final o cara gozar na cara dele, chamando ele de corno, falando que ele é um otário, que ele não satisfaz a mulher dele, que aquilo que é pau de verdade não é aquela merdinha que ele tem. Em roleplay, vale tudo. Eu sou a hot wife mais perversa e malvada que vocês podem imaginar. Eu judio deles de verdade. E tem corno que eu até faço inversão. Quando chega em casa, tipo em roleplays, né? Que quando chega em casa, eu vou falar pra ele, contar em detalhes tudo que eu fiz com o cara enquanto eu tava fora, o jeito que o cara me comeu, como o cara fez eu gozar, detalhes do pau do cara, e enquanto isso eu como ele com a minha cinta, mostrando pra ele exatamente o que o cara fez comigo. É o que eu falo, depende muito da linha que o cara curte em paralelo ao coach. E eu te falo, eu vejo muito podcast aqui, eu vejo muitas meninas que são domes ou que são can falando sobre atendimento de coach, que elas falam, ah, é difícil, porque como é que eu vou fazer? O cara não é nada meu. Putz, eu faço com a maior facilidade. Para mim é muito fácil. Eu tenho a mente fértil, eu incorporo a namoradinha safada, a esposa hot wife. Eu consigo. É um dos chats que eu mais gosto. Acho que se não é um dos, é o que eu mais gosto de fazer. É a linha que eu mais me divirto em chat, que eu consigo usar minha imaginação, minha criatividade. E esses geralmente são os muito recorrentes, são os que fazem chats longos, são os meus favoritos. E você, já tinha ouvido falar? Em corno, eu sei que já, mas em fetiche, em ser corno? Curte imaginar a sua mulher com outro cara? Curte qual estilo? Da humilhação, do voyeur? Conta pra mim, eu adoro saber mais sobre a experiência de vocês. É isso. Mais um videozinho de fetiches aí para nossa saga fetiches. Um beijo e até a próxima.